Hoje eu vou falar sobre 3 hábitos que vão te ajudar a ficar fluente na língua que você deseja. Eu falo inglês fluente, estou aprendendo espanhol tem alguns meses, já dominei o espanhol numa velocidade muito mais acelerada do que eu aprendi o inglês, porque eu implementei as coisas que eu estou falando aqui. Eu comecei recentemente também a estudar japonês, é uma língua muito mais difícil para mim, mas que está sendo divertido, acima de tudo, aprender ela, porque eu estou sabendo implementar o que eu estou falando aqui para vocês. Então, o que eu tô falando aqui não é tirado do nada, tem embasamento, tanto científico quanto prático. E o primeiro hábito é estudar qualquer coisa menos inglês. O que que eu quero dizer? Você não precisa estudar a gramática da língua-alvo. Você deve estudar, você pode estudar, são perguntas relevantes que a gente pode fazer. Eu posso estudar sim a gramática da língua-alvo, mas não é isso que vai me fazer ficar fluente na língua-alvo. O que vai me fazer ficar fluente na língua-alvo é eu consumir conteúdos que eu tenho interesse dentro daquela língua. Então, se eu estou aprendendo inglês justamente para o meu profissional, talvez os conteúdos que eu mais me interesse sejam conteúdos profissionais relacionados à minha área. Então, se você é um cara que estuda marketing, que estuda programação, que estuda design, você talvez focar em estudar essa área sua de interesse, essa área profissional sua de interesse, na língua-alvo, seja muito mais inteligente do que passar tempo estudando gramática da língua-alvo. Você evolui em 2 frentes ao mesmo tempo. Claro que no começo vai ser difícil, lógico, não estou falando que vai ser fácil, no primeiro dia você vai sair, estudar e ler um livro inteiro em inglês no primeiro dia, não. É um processo contínuo, é um processo lento, mas que eu apliquei e eu aplico hoje no espanhol. Eu venho desenvolvendo as minhas capacidades dentro do marketing, dentro da produção de vídeo, como melhorar meu storytelling, como melhorar meus vídeos. E esse processo eu tenho feito ele majoritariamente em espanhol ou em inglês. Eu leio livros em espanhol que me ajudam a ter um marketing melhor. Eu leio livros em espanhol que me ajudam a como aprender um idioma de maneira melhor. E tudo isso me ajuda a aprender espanhol de maneira indireta, vamos dizer assim. No livro Obliquity, o autor ele tem uma teoria de que as metas são melhores perseguidas indiretamente. E por coincidência ou por uma regra universal implícita, é assim que funciona no inglês também. No livro, o autor fala sobre como perseguir o dinheiro diretamente talvez não seja a melhor forma de ganhar dinheiro. Talvez a melhor forma de ganhar dinheiro seja perseguir coisas além do dinheiro, como entregar um serviço melhor, de melhor qualidade, como atender e resolver um problema real do seu cliente, ou como entregar o que seu chefe realmente deseja que você entregue e da melhor maneira possível e de uma forma que beneficie tanto a ele quanto a você. Essas formas são muito mais inteligentes de ganhar dinheiro do que ficar pensando somente em dinheiro. E essa analogia serve com certeza para o inglês ou para o idioma que você esteja tentando aprender. Em vez de ficar bitolado em estudar o idioma e ficar aprendendo o verbo to be, aprendendo essas coisas, se você mudar ligeiramente o seu foco para compreender coisas, entender conceitos no mundo, entender teorias, entender fatos, notícias, informações dentro daquela língua, consequentemente a minha compreensão daquela língua vai aumentar. Eh, o suporte científico para isso é a teoria do input compreensível do Crashing, que ele fala que se você entende a mensagem sem necessariamente entender todas as palavras, você adquire o idioma. E ele faz a distinção entre adquirir e aprender. Quando você estuda o idioma por si só, você está aprendendo o idioma, ou seja, você está sabendo falar sobre o idioma no seu idioma nativo. Então você vai aprender a falar sobre inglês, não falar em inglês, de fato. Você vai saber explicar a alguém como a regra do verbo to be funciona, mas na prática, quando você for falar, aquilo não vai acontecer naturalmente para você.
E Stephen Krashen, ele é extremamente radical, ele diz que você não deveria nem pensar em estudar gramática, por exemplo. Eu acho que não, se você gosta, se é um tema que te interessa, vai estudar, não tem problema, não vai te morder uma perna fora fazer isso. Mas se você não tem interesse nisso, se você não quer saber disso, não tem por que você estudar, entende? Você vai ganhar muito mais estudando aquilo que te interessa, porque você vai ter motivação para estudar o que te interessa. Você vai ter vontade de fazer aquilo que te interessa. No meu nível pessoal, sou um cara que ama histórias, histórias boas. Então, eu não sou apegado a gênero, não sou apegado a meio de comunicação. Então, pode ser um livro, pode ser uma série, pode ser um filme. Desde que a história seja boa, seja cativante, eu tenho um drive para consumir aquele conteúdo. E hoje priorizo fazer isso em espanhol, já que eu sei que é uma coisa que eu tenho uma predisposição a fazer. Então, por que não ler um livro de ficção em espanhol? Por que não assistir aquela série com a dublagem em espanhol? Por que não? Não existe um motivo para não fazer. E quanto mais eu faço, melhor o meu espanhol fica, melhor o meu inglês fica. Segundo hábito, o segundo tópico que vai ajudar você a aprender a usar o Anki. É, eu vinha falando muito sobre repetição espaçada aqui nos vídeos, e hoje eu acho que eu tenho mais consolidado que o Anki é sim o, o ápice do software que vai te deixar mais próximo de falar uma língua. Então, o que que é o Anki? O Anki, ele é um aplicativo de repetição espaçada. O que é a repetição espaçada, por sua vez, é você saber revisar o conteúdo, não um em cima do outro, não de uma maneira desorganizada, mas de acordo com um algoritmo produzido pelo Anki, oferecido pelo Anki, que vai otimizar a sua revisão. Então, se você aprende hoje o que a palavra car significa, talvez você não precise revisá-la amanhã, talvez você só precise revisá-la daqui uma semana, quando você já estiver quase esquecendo. E o Anki, ele é excelente em fazer essa distinção do que é bom, do que é fácil para você, do que é difícil para você, do que você tem que revisar mais, do que você tem que revisar menos. Você pode delegar tudo isso para ele. Ele vai saber fazer isso para você. Só que você tem que se tornar um melhor amigo do Anki, porque não é só ter ele lá no celular instalado, ter ele no computador instalado, é você saber utilizar o software da melhor maneira possível, de uma maneira leve e divertida, que você tenha vontade em utilizar. No japonês eu venho utilizando bastante, no espanhol não. E no japonês eu tenho muita dificuldade de compreender conteúdos mesmo os mais fáceis. Então, para mim, utilizar o Anki para essa primeira etapa está sendo essencial. Eu estou adquirindo um número grande de vocabulário de uma maneira acelerada, porque eu venho utilizando o Anki da maneira correta. Talvez fazer isso no inglês vai te impulsionar seu inglês, fazer isso no espanhol vai impulsionar seu espanhol. E quando a gente aprende um vocábulo, uma palavra, a gente não necessariamente precisa entender a tradução daquela palavra. Então, por exemplo, run vai significar corrida, mas quando eu criar no Anki ali a minha revisão da palavra run, eu não preciso necessariamente escrever a tradução da palavra corrida. Eu posso colocar uma imagem de uma pessoa correndo como significado daquela palavra. Então, eu delego eu eu tiro o foco do meu cérebro da tradução e coloco o foco em entender o conceito em si. E uma imagem realmente vale mais do que mil palavras. Então, é muito mais impactante ouvir a imagem de alguém correndo do que eu falar a palavra correndo. E isso vai me ajudar a aprender o vocábulo de uma maneira muito mais acelerada e de uma maneira muito mais perene. E é interessante também a gente pensar que o cérebro humano, ele aprende através de histórias e ele aprende através de associações e coisas que se conectam, que fazem sentido, rimas, coisas do tipo. Então, se eu estou aprendendo, por exemplo, a palavra hashiru em japonês significa correndo. E ó, como eu decorei essa palavra? Eu pensei, hashiru parece com statiro ou
tá tiro em português, ou seja, tá acontecendo tiro, tem um tiroteio. E na minha cabeça fez sentido. Não precisa fazer sentido de fato, só precisa fazer sentido na sua cabeça. Então tá tiro, hashiro, tá tiro. E o que que alguém faz quando tá tiro, quando tem um tiroteio? A pessoa sai correndo. Então eu criei uma micro história com o som da palavra hashiro que me ajudou a decorar aquela palavra. Então eu consegui codificar aquela memória de uma maneira mais eficiente para que no futuro seja muito mais fácil eu lembrar dela. Quando eu escutar hashiro, eu na hora vou associar essa história, porque é uma história muito curtinha, engraçada, que não faz um sentido muito grande, mas que pra mim faz, e que pra mim é é legal. E é o suficiente pra eu aprender aquela palavra, é o suficiente pra eu associar aquela palavra de uma maneira melhor e precisar fazer menos revisões daquela palavra, consequentemente estudar menos, que é muito que é um foco muito grande aqui. Se a gente quer ter o máximo de eficiência, então a gente estuda menos e colhe mais resultado daquilo. Eh, e eu acho que sobre Anki é isso que eu tenho a dizer. O próximo tópico é colocar como metas coisas que você controla. Então, a gente tem essa teimosia de querer colocar a meta, por exemplo, hoje é dia 2, eu estou gravando esse vídeo no dia 2 de janeiro de 2026. Se eu fosse leigo na área, talvez eu colocasse a seguinte meta para o meu final de 2026, para o meu dia 31 de dezembro de 2026. Eu quero estar fluente em japonês até o dia 31 de dezembro de 2026. Só que eu não controlo a minha fluência. Eu não controlo a minha fluência. A única coisa que eu controlo são as atitudes no meu dia a dia que me levam em direção à fluência. Se eu vou ficar fluente ou não, não está sobre o meu controle. A fluência é um resultado, não é uma ação que eu posso tomar. Então, faz muito mais sentido eu colocar a seguinte meta. Até dia 31 de dezembro de 2026, eu vou ter adicionado 1000 palavras no meu Anki. Muito interessante, muito melhor. Vou ter adicionado e revisado essas 1000 palavras, porque eu posso controlar. Isso é uma coisa que eu posso controlar. Eu posso sentar lá todo final de semana, adicionar um número determinado de palavras durante 1, 2 horas, e durante a semana eu vou revisando aquilo da maneira mais eficiente, o Anki vai delegando para mim essa revisão. Olha só como já mudou totalmente o foco. Eu agora tenho algo mais palpável e material que eu posso fazer de fato. Eu tiro a meta de algo que eu não posso ver para algo que eu posso ver e controlar. Então a gente tem essa coisa de definir as coisas de a gente tem essa mania de definir as coisas de maneira abstrata. Então, define um conceito de maneira concreta, com coisas plausíveis de serem vistas ou feitas. E vai ficar mais fácil para que você implemente isso no seu dia a dia. Então, um exemplo que o Alex Hormozy, que foi onde eu aprendi esse conceito, um exemplo que ele dá é: o que que é ser paciente? O que que é ser paciente? Aí ele fala: bom, ser paciente é encontrar algo para fazer enquanto isso. Se você está esperando ser chamado para uma entrevista de emprego, se você está fazendo outras coisas, você está lavando louças, você está limpando sua casa, você está vivendo sua vida, enquanto você não é chamado, você está sendo paciente. Olha só, eu consegui transformar um conceito abstrato em algo prático a ser feito. Então, claro que não é fácil você fazer isso exige um nível cognitivo e um pensamento muito grande, mas é por isso que a gente está aqui. Eh, então, uma segunda meta muito interessante para eu colocar no meu japonês até o final do ano seria: até o dia 31 de dezembro de 2026, eu quero ter 1000 horas, ou quero ter não, 1000 é muito, né, eu quero ter 500 horas de imersão dentro da língua, ou seja, 500 horas de consumir 500 horas consumindo anime, filmes, lendo livros, qualquer coisa que esteja acontecendo dentro da língua, estudando dentro da língua, conversando com outras pessoas dentro da língua. Então, 500 horas de imersão dentro da língua. Então,
É uma meta muito mais alcançável, razoável, que eu posso dividir, eu posso separar ela em coisas que eu posso fazer no meu dia a dia. Então, se eu quebrar 500 horas, dividir ela por 200 dias, por exemplo, eu vou ter um número X de horas que eu vou conseguir fazer todo dia. Olha só como já começa a ficar muito mais alcançável. E se eu sei que esse é o caminho que vai me levar até a fluência, eu posso simplesmente deixar fluir, eu não preciso ficar mais preocupado, ansioso com a minha fluência. Eu posso fazer as coisas que vão me levar até lá. Eu posso focar no que realmente importa, não no que é abstrato e é um resultado incontrolável que eu não consigo nem mensurar de maneira correta uma fluência. Eu acho que é isso. Fez sentido o que eu falei pra você, tem o link da mentoria na descrição. Eu tô agora no LinkedIn postando textos diariamente e se você quiser me seguir lá, eu vou deixar meu LinkedIn aqui na descrição. Eu descobri que o LinkedIn pra mim tá funcionando muito melhor do que o Instagram, do que o Substack até. O Substack eu posto também, mas depois que eu descobri como funciona e como postar no LinkedIn, tem acho que funcionado muito melhor pra mim no meu dia a dia. Eu escrever um texto rápido no LinkedIn que vai ser impactante, ele vai adicionar valor à sua vida. Ou seja, você vai ler aquilo, você vai ter o que fazer depois com aquele material. Não vai ser algo abstrato, confuso, vai ser algo palpável que você pode, por exemplo, postei uma versão reduzida desse vídeo aqui, então tem coisas que você pode fazer lá, 3 hábitos que você pode adicionar na sua vida que vão melhorar a sua fluência. Postei 5 atitudes que podem acelerar o seu aprendizado. Eu vinha testando alguns posts lá, e até eu descobrir esse formato que encaixou melhor pra mim, demorou uns dias, mas eu acho que esse formato recente que eu venho postando tá muito legal. E tem agregado bastante pra quem tem lido, com certeza. Então considera ler, considera entrar na mentoria. Um abraço.